paz do Senhor Jesus, amados, Deus é magnífico. E hoje estamos aqui mais uma vez no nosso segundo dia do propósito de uma jornada de 21 dias de jejum e oração por uma causa específica. Orando, crendo que a nossa oração, ela já chegou no céu e a resposta materializada já está chegando aqui nas nossas mãos, em nome do Senhor Jesus, amém? No livro de Daniel 10, no versículo 4, vai dizer que no final das 3 semanas, Daniel, ele recebe ali a resposta, né? Que ele tanto esperava. Um anjo, ele vem todo adornado, trazendo a resposta que Daniel tanto esperava. E Daniel, ele se encheu de temor e as forças dele se foram todas. Às vezes você está assim hoje, esgotado de tanto esperar. Ontem eu citei uma história que eu vi há pouco tempo, sobre a encomenda, né? O milagre que a gente pede que venha de avião e o Senhor, ele manda de navio. Foi uma história que me tocou muito, sabe? E um homem, ele fez uma encomenda de um objeto e na solicitação da entrega, ele pediu que viesse de avião, que duraria 7 dias a chegada, né? Demoraria 7 dias a chegada. E de navio demoraria um pouco mais, né? Alguns meses. Porém, dá os 7 dias e essa encomenda não chega. E esse homem, ele começa a buscar, né? A procurar, pega ali código de rastreio, vai procurando, que é isso que a gente faz, né? Quando a gente compra algo. E começou a procurar e já desacreditado, já tinha passado 1 mês, 2 meses e a encomenda não chegava e ele não conseguia saber de onde ela estava vindo. E então, ele começa a reclamar com algumas pessoas, fala que caiu num golpe, ele começa a ficar triste, começa a desanimar, começa até mesmo desistir daquele objeto que ele tinha comprado, que ele tinha adquirido. E que ele havia pedido que viesse de avião. Então, se passaram alguns meses, 3, 4 meses, ele já estava quase até que esquecido daquela compra, daquele pedido. E então chega uma notificação para ele dos Correios falando que era para ele ir até um local para fazer a retirada de um produto. E ele foi. Chegando lá, depois de 4 meses, era aquele produto que ele chegou, que ele havia solicitado por avião e que chegou de navio. E a encomenda chegou. E assim somos nós. Às vezes a gente ora, coloca diante do Senhor, pedindo que a resposta da nossa oração, que o nosso milagre, ele venha de avião. Mas o Senhor já colocou no navio. Então, durante a nossa espera, o navio, ele não vai parar. Durante a nossa espera, durante a nossa tristeza, durante o nosso desânimo, diante das nossas reclamações, o navio, ele vai continuar vindo. O milagre, ele vai continuar se aproximando. A mão de Deus vai continuar se movendo até que aquilo que nós pedimos em oração, conforme o querer e a vontade do Senhor, para que o nome dele seja glorificado, a mão dele vai continuar movendo e vai chegar nas nossas mãos no momento certo. Lázaro, quando ele morreu, a irmã dele falou com Jesus quando ele chegou lá: se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse atendido o nosso pedido no primeiro dia, meu irmão não tinha morrido. Ela achou que ela sabia de alguma coisa, mas foi necessário Lázaro morrer para que a glória de Deus fosse resplandecida através daquela situação de morte. Então, que o nome de Jesus ele fosse conhecido, Lázaro precisou morrer. E Marta, achava que se Jesus estivesse lá, que ele tinha que estar lá. Se ele tivesse atendido o pedido, tudo teria dado certo. Mas foi necessário para que a glória de Deus resplandecesse. Então, no momento certo, o nosso milagre ele vai chegar. Na hora certa, o nosso milagre vai chegar. Mas hoje nós nos posicionamos em oração, em perseverança e em confiança. Nós temos que escolher, olhar para o alvo, que é a promessa. Olhar para o alvo, olhar
para o alvo que é Cristo. Olhar para o nosso milagre já materializado, vamos visualizar lá na frente. Atravessar a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa frustração, porque a gente quer que chegue de avião. Mas ela tá lá do navio chegando. Já tá vindo, vem mais devagar, mas chega. E quando o milagre chega, meu Deus, lágrimas são transformadas em alegria. Tristeza vai embora. Angústia, depressão, já era. Ansiedade, acabou. Então vale a pena, amados, vale a pena a gente se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, para a gente alcançar aquilo que é do céu, que vai honrar e glorificar o nome dele, em nome do Senhor Jesus. E hoje é dia de Deus encerrar ciclos. O Senhor, ele fala assim, bem forte mesmo, que existem pessoas que têm anos que estão vivendo um ciclo, que não se encerra, que já era para ter se encerrado há muito tempo. E que existe realmente um principado, um príncipe da Pérsia, barrando o avanço dessa pessoa. Que tentou barrar e durante anos. Não foram só 21 dias, não, como ocorreu com Daniel. Tem anos que tem alguém que está vivendo um ciclo que já devia ter se encerrado, mas que ainda não se encerrou por causa desse príncipe que está ali resistindo. Mas toda resistência hoje, ela cai por terra. Tudo aquilo que tem barrado, que tem impedido esse ciclo de se encerrar, para que você venha avançar naquilo que Deus já preparou para você, está sendo rompido hoje. Você vai ver coisas se movimentando, você vai sentir alívio na sua alma, refrigério na sua alma, restauração, renovo lá na sua alma, você vai sentir, porque o ciclo acabou. E tem coisas aí que Deus ele vai te sinalizar para que você venha tirar. Tem coisas que às vezes te prende, você fica lembrando lá do passado, porque não houve só coisas ruins, houve coisas boas também, mas encerrou, acabou. Então você está passando por um processo aí realmente de quebra de ciclo. E você vai avançar, você vai atravessar e você vai encerrar, vai acabar esse ciclo para viver, para botar o pé lá no novo que o Senhor tem para você. Não é renovo, não, é novo. É novo, é tudo diferente, é tudo melhor que o Senhor tem. Não que lá atrás foi só coisa ruim, não foi de Deus, amém, mas já passou, acabou, acabou. Desfaz de tudo o que te traz lembrar, tira tudo o que te faz lembrar, tira tudo o que remete a esse período, a essas pessoas, a esse ciclo. Vai arrancando, vai tirando, são objetos, são móveis, é o quê? Que te prende lá naquele ciclo passado, arranca, não tenha medo, o Senhor está contigo e Ele vai restaurar toda a sua vida, renovo, restauração de alma, Ele está refrigerando agora a sua alma, seu corpo, sua mente, seu espírito, suas emoções, tudo restaurado em nome do Senhor Jesus, creia. Creia que no final dos 21 dias, Deus ele vai confirmar para você, você vai ver. No final dos 21 dias, fala, meu Deus, e não é que é verdade? E não é que foi mesmo? Que aquele dia, no segundo dia, eu tomei posse da palavra. Eu vi que aquela palavra era para mim. Deus confirmou para mim que era um encerramento de ciclo comigo. E eu acreditei, eu desfiz das coisas que me prendiam lá, que me trazia angústia, que me trazia sofrimento, que me trazia tristeza. Mas não tristeza porque foi ruim, tristeza porque foi bom, mas acabou. Deus tem melhor para você. Escolha viver o melhor dele hoje, em nome do Senhor Jesus. Escolha isso, olhar além da tristeza. Escolha olhar além da angústia. Que Deus está quebrando, encerrando ciclos e vai ser coisa muito forte, muito grandiosa que Deus vai fazer em todas as áreas da sua vida, porque está tudo travado.
tudo travado, aquela parede, aquele pilar que Deus me mostrava, não é à toa, amados. Tem grandes coisas sendo feitas pela mão de Deus e nós temos que tomar posse, crer que isso é comigo, que isso é com você, que escolheu estar aqui também fazendo esse propósito. Deus, ele tem grandes coisas espirituais, materiais, emocionais, psicológicas, até mesmo os ministérios. Tem ministério que está parado, tem coisas que você deseja, que você almeja, que parou, que estagnou, mas Deus vai dar uma alavancada na sua vida. Creia que esses 21 dias que você ainda vai continuar chorando um pouquinho, assim como eu. Tenho chorado um pouquinho, colocar diante do Senhor, mas nós temos que crer que todas essas lágrimas, elas estão sendo colhidas e vão ser transformadas em realizações inéditas para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Você crê, toma posse dessa palavra. Eu vou orar agora por você. Se você não puder orar juntamente comigo agora, você ore depois, ore no momento que você puder, mas eleve o seu pensamento ao céu nesse momento, em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigada mais uma vez por mais um dia, obrigada por essa palavra que traz tanto alívio, tanto refrigério aos nossos corações. Como é bom servir a um Deus que está sempre disponível para a gente. Como é bom servir um Deus que segura nas nossas mãos e não solta. Como é bom servir um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que nos aceita. Todas as vezes que nós nos aproximamos, o Senhor não se afasta. Pelo contrário, a gente sente ainda cada dia mais a sua presença, o teu amor, o teu cuidado. Obrigada, Senhor, por todas as suas maravilhas. Obrigada pelo teu perdão. Obrigada pelas suas misericórdias que se renovam todas as manhãs. E obrigada, Deus, por renovar as nossas forças, por renovar as nossas esperanças, por nos fazer avançar. E em nome do Senhor Jesus, toda barreira que está impedindo ciclos de serem encerrados para que essa história nova, maravilhosa, inédita que o Senhor tem se concretize, já caiu por terra em nome de Jesus, porque nós vamos experimentar sim do seu extraordinário e do seu novo em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Deus, mais uma vez. Amém. Toma posse dessa palavra e chora na hora que estiver orando, mas depois bota um sorriso aí no rosto, porque a resposta materializada da sua oração, ela já está chegando em nome de Jesus. Amém?